Você já se perguntou por que, diante de situações simples, algumas pessoas reagem de forma exagerada e até paralisam? Isso pode ter raiz profunda nos traumas de infância e na forma como ele altera o cérebro e o nosso comportamento, pois o cérebro traumatizado vive em um estado de sobrevivência. Eu sou Thelma Abraão, especialista em neurociência e desenvolvimento humano, e hoje eu vou te explicar como o trauma pode impactar não somente o cérebro, mas também o nosso comportamento e a saúde física, mental e emocional do adulto. Se você ainda não segue o meu canal, aproveita e já clica aqui no botão para você começar a seguir e ser avisado todas as vezes que eu postar um novo vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai entender quais são os 3 tipos de respostas básicas quando o nosso corpo e o nosso cérebro percebem uma ameaça no ambiente. Então, quando a gente é criança e viveu num ambiente onde existia medo, existia ameaça, existia constantemente um pai ou uma mãe que batia, que gritava, que negligenciava, que ameaçava, o seu cérebro pode ter se desenvolvido num modo hipervigilante, onde o seu sistema nervoso passa a reconhecer a ameaça até aonde não existe. E isso explica por que temos tantos adultos ansiosos, tantos adultos com medo, medo de relacionamento, medo de ser enganado, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado. As respostas para a grande maioria desses comportamentos estão lá na forma com que você foi tratado na infância e na forma com que o seu sistema nervoso se desenvolveu nos primeiros anos de vida. Então existem 3 respostas básicas para o nosso sistema nervoso reagir à ameaça. O primeiro deles é a luta. Isso significa que quando eu me sinto ameaçada, eu vou ficar ou agressiva, eu vou me defender, eu vou brigar, vou gritar, porque é uma das formas com que o nosso sistema pode proteger a vida. A segunda forma de reação a ameaças e ao medo é a fuga. É aquela pessoa que qualquer coisa que alguém fala, ela não gosta, ela vai embora, ela abre a porta e vai embora, ela foge, ela desliga o telefone na cara do marido. O filho fez algo que ela não gostou, essa pessoa sai andando, bate a porta e foge daquele problema. Por quê? É uma forma inconsciente, na grande maioria das vezes, de reagir à ameaça. E existe ainda uma terceira forma de reação ao medo e à ameaça, que é o congelamento, é aquela pessoa que paralisa diante do medo. Muitos adultos vivem um constante estado de procrastinação, né, onde muitas vezes ele é confundido com, nossa, que adulto preguiçoso, que adulto que fica só procrastinando, e pode ser que esse seja um adulto que está tendo uma resposta de congelamento constante, uma pessoa que não consegue enfrentar. Ela está paralisada pelo medo. Foi a forma com que o sistema nervoso dela aprendeu a sobreviver. Claro que nem todas as pessoas que procrastinam vai ser exatamente por essa razão, mas é algo que a gente precisa observar. Existe uma conexão direta entre a forma com que a gente foi criado, tratado durante a infância e a vida adulta, não só o nosso comportamento, mas também a nossa saúde física, mental e emocional, porque um sistema nervoso que está constantemente ativado, ele vai produzir muito mais hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, e isso vai impactar outros sistemas do nosso corpo, como o sistema digestivo, o sistema imunológico. Então, e essas respostas de luta, fuga e congelamento são mecanismos inconscientes de sobrevivência que aconteceu durante a sua infância, que muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira reproduzindo esse comportamento de forma automática e inconsciente. Então, olha que importante a gente entender a nossa própria biologia para poder olhar para o comportamento humano, para a forma com que a gente se relaciona uns com os outros e principalmente para a nossa saúde, seja mental, seja emocional e física. E existe um problema aqui que a gente precisa entender, que é a hiperativação da amígdala. A amígdala cerebral faz parte do nosso sistema límbico e toda vez que a gente reconhece uma ameaça no ambiente, ela é ativada para poder colocar o nosso corpo em estado de alerta para que a gente proteja a nossa própria vida. Isso é um mecanismo natural de proteção do ser humano. Mas, quando a gente vive num ambiente de muito medo, essa amígdala passa a ficar hiperativa, reconhecendo a ameaça até onde não existe. E quando ela é ativada, o que acontece? Ela deixa o córtex pré-frontal hipoativo. O que isso significa? Que quando a amígdala toma conta, as emoções como medo tomam conta do corpo, eu não consigo pensar nessa hora.
Quando você está com medo, a única finalidade que o seu cérebro vê no funcionamento das suas emoções é para poder proteger a sua vida. Então você vai querer correr, você vai querer se proteger, você vai gritar, você vai lutar ou você vai congelar. Então, em pessoas que viveram traumas, essa amígdala fica hiperativa, como um alarme que dispara o tempo todo, mesmo quando não existe uma ameaça real. E aí, esse córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle emocional, pela tomada de decisões, pelas decisões cognitivas, por focar em solução, ele fica hipoativo, ele fica menos funcional. E isso faz com que o adulto comece a agir por impulso, ele age sem controle de impulso, ele age sem pensar. E isso tira dele a capacidade de autorregulação emocional, tira a clareza, tira a capacidade de foco em solução, em resolução de problemas. Por exemplo, um adulto que grita o tempo inteiro quando ele fica bravo ou quando ele está tentando resolver algum problema. Né? Você fez alguma coisa que esse adulto não gostou, ele já grita. O filho falou qualquer coisa que ele não gostou, ele grita. Isso mostra, de forma prática, uma hiperativação da amígdala cerebral e uma hipoativação do córtex pré-frontal, que é a parte racional, cognitiva, né? Que poderia focar em se autorregular antes de falar, antes de se comunicar. Uma pessoa que tem alta capacidade de autorregulação, ela consegue perceber as próprias emoções e frear o próprio comportamento. A gente não pode impedir uma emoção, mas a gente pode controlar os nossos comportamentos diante daquela emoção. A boa notícia é que o nosso cérebro, ele pode mudar e aprender novas formas de reagir às nossas emoções e desenvolver resiliência ao longo da vida. Graças à neuroplasticidade cerebral, a gente pode desenvolver novas habilidades socioemocionais em qualquer tempo da vida. Ai, Thelma, mas eu tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos, ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Claro que quando a gente é criança tudo é mais fácil, mas mesmo uma pessoa mais velha ainda pode mudar os seus próprios padrões, porque o nosso cérebro ele nunca perde essa capacidade de se adaptar, de aprender, de se ajustar. E a resiliência, ela é treinável com ferramentas, por exemplo, como terapia, mindfulness, autorregulação emocional e principalmente técnicas de respiração, como yoga, como mindfulness, porque técnicas de respiração e mindfulness ajudam a acalmar a amígdala que está hiperativa. Isso aumenta o funcionamento do córtex pré-frontal e traz de volta um equilíbrio muito maior para o sistema nervoso. Estudos já demonstraram que a prática de regulação emocional, como mindfulness, pode reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e melhorar o córtex pré-frontal em apenas 8 semanas. Então, olha só como é importante a gente aprender a olhar para as nossas emoções, respirar, pausar antes de agir de forma instintiva e automática. E eu quero deixar aqui uma dica prática para você começar a sair do estado de sobrevivência e ajudar também aí os seus pacientes, os seus alunos, se você é um profissional da área da educação, da área da saúde, a lidarem com as próprias emoções. E como que é essa técnica? É uma técnica de respiração consciente. Ela já me ajudou muito quando eu mesma estava nesse processo de me dar a educação emocional que eu não recebi. Então você vai parar por um minuto quando você sentir que aquela emoção está chegando e vai respirar profundamente. E quando você estiver expirando, você conta até 4. Aí você inspira de novo e conta até 4 e expira novamente contando até 4. Isso vai ajudar a ativar o seu sistema parasimpático e vai acalmar o estado de alerta do seu cérebro. Por quê? Quando a gente respira e conta, a gente está chamando o nosso córtex pré-frontal de volta. A gente tem que usar uma parte cognitiva e racional do nosso cérebro para conseguir contar, para conseguir respirar de forma consciente. E isso ajuda a acalmar a amígdala cerebral. Então, se você é um profissional da saúde, da educação, você tem um papel fundamental em ajudar os seus pacientes, os seus alunos, os seus clientes a sair desse ciclo de sobrevivência que pode trazer problemas como ansiedade, depressão, dificuldade de foco, dificuldade de aprendizado. E esse conhecimento sobre neurociência e trauma ele é essencial para você aprender a contribuir na vida deles e intervir de maneira eficaz. Quer saber como você, enquanto profissional, pode ajudar seus pacientes a saírem desse estado de sobrevivência e alcançar muito mais qualidade de vida? Clica aqui no link na descrição desse vídeo
para você conhecer a minha pós-graduação em Neurociência, Trauma e Saúde Mental, onde eu ensino tudo que a ciência já descobriu sobre o impacto dos traumas de infância na saúde física, mental e emocional do ser humano e como transformar vidas a partir desse conhecimento. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com outros profissionais. A gente se vê no próximo vídeo.